Quando eu lembro de alguns mais privilegiados que os outros, eu já passo para o segundo tema da nossa pauta aqui, que também é uma matéria que está na Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Programa militar nas fronteiras vira emendoduto para farra de obras e máquinas. Essa matéria é uma matéria da Flávia Ferreira e do Fábio Vitor. Fala do programa Calha Norte. É um programa que tem quase 40 anos, é um programa super tradicional das Forças Armadas Brasileiras, que é feito para você enviar recursos para os militares que estão nas zonas de fronteira do Brasil, principalmente no norte do Brasil. A gente sabe ali das enormes dificuldades que o Brasil tem para patrulhar, por causa mesmo das características naturais do nosso país e da quantidade de fronteira que a gente tem, patrulhar a região norte, as fronteiras do país. Enfim, foi criado esse programa chamado Calha Norte. O que está acontecendo? Esse programa passou a receber uma quantidade enorme de verbas oriundas das tais emendas parlamentares. Esse programa recebeu mais de 3 bilhões de reais em verbas de emendas parlamentares nos últimos 7 anos, o que significou, segundo a matéria, um desvio na finalidade original de atuação militar estratégica nas fronteiras. Esse dinheirão todo, ele foi aplicado por deputados federais e senadores no programa Calha Norte e levaram o programa, por exemplo, a executar obras de pavimentação e construção, além de entregar máquinas, veículos e equipamentos nos redutos eleitorais indicados a dedo pelos congressistas. A coisa descambou tanto que o próprio Ministério da Defesa vai entregar esse programa, vai transferir esse programa para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que por sua vez já tem sob sua responsabilidade a estatal, que também foi convertida num emendoduto, a Codevasf. Então, assim, as duas, professor, têm aí a mesma característica, o Calha Norte e a Codevasf, elas foram ao longo do tempo ampliando a sua área de atuação e servindo, por causa dessa ampliação, como um escoadouro de recursos das tais emendas parlamentares. Veja, Mauro, aí a gente tem duas questões muito importantes para a gente pensar. Uma que estava ligada ao que a gente vinha falando, que é pensar o papel das Forças Armadas dentro de um país como o nosso, sobretudo um país que não tem uma tradição bélica muito estabelecida. A gente, que bom, né, tem limites bem regulares há um bom tempo, não se envolve em questões bélicas desde a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista mais amplo. Então, a gente precisa pensar qual é o papel. E por muito tempo, o papel das Forças Armadas também ficou um pouco ligado a essa questão de ocupação do território, de infraestrutura, e aí vai uma confusão muito grande dentro desse projeto Calha Norte, que por um lado é um projeto que tem que ver com fronteiras, mas por outro a gente está percebendo que cada vez mais tem que ver com infraestrutura, e aí entram rubricas, né, que tem tudo a ver com o Ministério da Integração Nacional mesmo, e não com o Ministério da Defesa. Então esse é o primeiro ponto a se pensar. Talvez a gente tenha, por obra e graça de um momento complicado e ruim aí, a gente esteja pensando em readequar esse projeto para onde ele deve, de fato, olhar, para onde ele deve operar. Um outro ponto que aí é um ponto de preocupação é sobre que signo ou com que recursos ele vai operar. E aí vem essa discussão que a gente está travando há um tempo já com relação às emendas parlamentares. Hoje o Poder Executivo perdeu fortemente a prerrogativa orçamental, como a gente disse. Hoje está muito na mão do Congresso Nacional, por meio do orçamento impositivo, que foi aprovado há alguns anos, e aí claramente a gente vê essa questão desse emendoduto, como a gente está chamando, de orçamento secreto, de uma série de coisas que abastece esse mecanismo, fazendo com que isso opere um pouco a revelia das prioridades que nós temos no país, em detrimento de pessoas que querem privilegiar o seu lugar, o seu reduto, para fins eleitorais. Então a gente precisa também repensar um pouco essa maneira do presidencialismo de coalizão que, lamentavelmente, está fazendo água no nosso país. A gente está tendo uma dificuldade muito grande de colocar um governo para funcionar, seja qual for, de direita, de esquerda, para funcionar com esses interesses aí particularistas. O Brasil precisa ter um rumo maior, precisa ter um rumo mais certo e não simplesmente ficar atendendo clientelismo ali de lá e de cá, e lamentavelmente é o que tem ocorrido dentro desse projeto, dentro da Codevasf e dentro de várias outras iniciativas aí que a gente tem no Estado brasileiro.
Esse é um ótimo ponto, porque o governo Bolsonaro já tinha sido também, entre aspas, vítima desse sequestro do orçamento feito por parte do parlamento, dentro dessas emendas parlamentares. Quer dizer, não é só o governo Lula, isso já tinha acontecido no governo Bolsonaro também. E quando a gente está falando dessas emendas, a gente está falando de 50 bilhões de reais, e aí a gente está falando de falta de transparência na aplicação desses recursos e de falta, como o professor falou, de falta de que esses recursos estejam dentro de políticas públicas, né? Que eles sejam aplicados em programas escolhidos para serem políticas públicas e não a escolha do parlamentar simplesmente para beneficiar o seu reduto eleitoral.